Amadas irmãs da Igreja Metodista em Brigadeiro, na cidade de Porto Nacional. É uma alegria poder estar aqui nesta reunião agora, compartilhando com vocês algumas coisas da Sociedade de Mulheres. Para quem ainda não me conhece, eu sou Janieire, presidente da Federação de Mulheres da Igreja Metodista na 8ª Região. Muitas de vocês já me conhecem, aquele abraço saudoso, e aqui não me conhecem. Espero qualquer dia, passado esse tempo de crise, a gente possa estar juntas. Mas quero compartilhar com vocês informações muito importantes sobre a Sociedade de Mulheres. E então vou passar aqui uma apresentação, explicando para vocês detalhadamente cada passo, como que funciona a Sociedade de Mulheres. Esse foi um pedido, né, da nossa querida e amada irmã Andréia, que está aí apoiando e liderando as mulheres nesta igreja. Aquele abraço especial também para a pastora Sheila, um beijão muito grande. E vamos lá à nossa apresentação. Quero falar com vocês sobre mulheres comprometidas com Deus anunciam as boas novas da graça. Este é o nosso tema de mulheres para este ano, né? Em nível nacional, e aí seguimos em todos os demais níveis. A Federação Metodista de Mulheres na 8ª Região convida você, mulher metodista, para fazer a diferença na sua igreja local e na sociedade, unindo-se com outras mulheres que carecem do amor de Deus. Assim, poderemos cumprir a missão que o Pai nos confiou de compartilhar o seu amor. E a nossa Sociedade Metodista de Mulheres seja o lugar para acolher mulheres e unir valores, testemunhando a graça na unidade do corpo de Cristo. Assim, vamos apresentar para vocês terem uma ideia geral do que significa ser uma mulher metodista e em que níveis ela está envolvida e comprometida. Então, a Conexão Metodista de Mulheres, vocês sabem que a Igreja Metodista ela é organizada em nível local, distrital, regional, nacional, latino-americano e mundial. Você, quando faz parte de uma sociedade de mulheres aí na igreja local, saiba que você participa de um grupo de cerca de 4 milhões de mulheres no mundo, envolvendo mais de 100 países onde a Igreja Metodista está presente. Então, você está aqui na igreja local, mas também tem o distrital, que aí é o distrito de Tocantins, né? Depois temos a regional, que é a nossa 8ª região, que, né, compreende os estados de Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Brasília. Eu vivo aqui em Brasília, eu moro em Brasília. Temos a Confederação de Mulheres Metodistas no Brasil, em que unimos as 10 federações de mulheres que existem no Brasil. Temos a Confederação da América Latina e Caribe, onde reunimos 20 países, né, que fazem parte da Confederação da América Latina, 20 países que estão entre toda a América Latina, onde a Igreja Metodista está presente. E depois a Federação Mundial. Bom, então vamos explicar um pouquinho mais aqui sobre, no Brasil, como que foi a criação da Sociedade Metodista de Mulheres. A Sociedade Metodista de Mulheres foi criada no dia 5 de julho de 1884
Em 2020, já celebramos 136 anos, e agora, no dia 5 de julho, vamos novamente ter uma grande celebração para os 137 anos da Sociedade de Mulheres. Essa primeira sociedade foi na Igreja do Catete, no Rio de Janeiro, em que 8 mulheres tinham uma visão e já tinham um sonho, e começaram juntas se uniram, começaram juntas a trabalhar em trabalhos de ação social, em trabalhos de anunciar o evangelho, de evangelizar, de capacitar mulheres, de empoderar mulheres, enfim. Começaram a trabalhar como sociedade de mulheres. Foi um desafio unir mulheres metodistas. Um texto bíblico que elas se embasaram para criar essa sociedade, essas mulheres refletindo, foi o texto em Zacarias 4:10, que diz: não desprezemos os dias dos pequenos comícios. É também pastoral, é um apoio, motivação, é um lugar de florescer e frutificar. Vejam bem, essa sociedade foi criada em 1884. Havia apenas 8 anos que a Igreja Metodista iniciou seus trabalhos no Brasil, né? As missões que vieram lá dos Estados Unidos e que criaram começou com essa primeira igreja lá no Catete, e por aí foi andando. E essas mulheres logo perceberam que tinham esta necessidade, né? Então, vamos entender o que é a Sociedade Metodista de Mulheres. É um órgão oficial da Igreja Metodista. A igreja, como instituição, nos reconhece e apoia. Está lá nos cânones, quem não conhece, busque a conhecer, procure com a pastora Sheila e também com a Andréia, né, para ter acesso aos cânones, mas lá no artigo 77 diz: o concílio distrital compõe-se de, no item 4, uma dirigente de cada grupo societário. Ora, se já lá no concílio distrital tem uma dirigente de cada grupo distrital, é porque cada igreja tem uma sociedade. No artigo 103 dos cânones, diz dos órgãos subordinados à Coreã, que é a Coordenação Regional de Ação Missionária, é a parte administrativa da nossa igreja em nível regional. E lá na subseção 3 está assim: as federações de grupos societários, as quais compete dinamizar, congraçar, estimular, orientar, subsidiar, capacitar e manter a unidade do trabalho dos respectivos grupos societários nas igrejas locais. Dinamizar e estimular e orientar o seu trabalho no nível regional no que lhe couber. Aí vamos ver qual é a visão desse nosso trabalho, né? As mulheres, qual é a nossa visão? Acolher e unir. Mulheres na comunidade para fortalecer a fé e a comunhão. Mulheres que se encontram sem perspectiva de vida, esperança e distante da vontade de Deus para as suas vidas. Então, esta é a nossa visão de trabalho, né? Nós temos que sair para fora das 4 paredes da nossa igreja, alcançar mulheres. Para alcançar mulheres, precisamos estar unidas, já precisamos estar em acordo, né? Então, vamos trabalhar a sociedade com esta visão. E qual é, então, a nossa missão? Alcançar mulheres para Cristo, acolher, oferecendo a oportunidade de integração e participação, edificar, desenvolver experiências com Deus e auxiliar a mulher na instrução da palavra e prática para o dia a dia, ou seja, o discipulado, né, as células, esse trabalho que nós temos no nosso dia a dia da igreja local. Capacitar mulheres para o exercício da missão, unir, promovendo momentos de lazer, entretenimento para amadurecimento das nossas relações interpessoais, conhecer mais pessoas, etc. E aí,
vamos saber o que é, então, a Sociedade Metodista de Mulheres, porque até agora estamos falando em federação, em confederação, tanta coisa, mas e a sociedade? Pode ser que alguém aí não saiba exatamente o que é a sociedade, seja mais nova na igreja. Então, a Sociedade de Mulheres é um grupo societário organizado na igreja local com a congregação, de acordo com os cânones, né, que está lá no artigo 71, que diz: os grupos societários compõem-se de pessoas que se reúnem por faixas etárias definidas ou agrupamentos específicos para tratar de suas necessidades próprias, né? Então, por exemplo, nós mulheres juntamos com as mulheres, os jovens com todos os jovens da igreja, os juvenis com todos os juvenis da igreja, os homens com todos os homens, cada um dentro do seu grupo, dentro da sua, né, característica específica, que é ser homem ou mulher, jovem e juvenil, ou seja, os grupos, né, das pessoas que compõem a igreja. De acordo com a estrutura da igreja metodista, os grupos societários subordinam-se à igreja local e devem estar vinculados diretamente, neste caso, no nosso caso, né, a Sociedade de Mulheres, à Federação da Sociedade de Mulheres Regional e à Confederação de Mulheres do Brasil. Se organizam para juntas servirem a Deus na igreja, acolhendo mulheres e unindo valores. Então, tudo isso está previsto na estrutura da nossa igreja, na definição do que é fazer parte de um grupo societário, né? E qual é o objetivo dessa sociedade, no nosso caso específico de mulheres, da Sociedade de Mulheres? Acolher as mulheres, unir valores, testemunhando a graça na unidade de Cristo, testemunhando também, como é o tema nosso deste ano, né? As boas novas da graça de Deus, né? Coordenar atividades das mulheres na igreja local, integrar as mulheres no plano de ação da igreja local, incrementando todas as oportunidades no exercício de dons e ministérios, promover o comprometimento das mulheres no plano nacional missionário, porque a nossa igreja é muito organizada, então ela estabelece um plano de ação, né, que é um livro também, que aí, mais uma vez, vocês procurem com a Andréia e com a pastora Sheila, para conhecer esse livro, o Plano Nacional Missionário. Aliás, todo metodista, né, independente de ser homem, mulher e tal, mas nós, especialmente mulheres, precisamos conhecer bem a nossa igreja, né, que a nossa igreja vai muito mais além do que é uma igreja local, né? Então, lá você vai ler e conhecer como é que nós pensamos, como é que foi definido as nossas estratégias de ação, né? E elas vão fazer chegar ao conhecimento de vocês, cada uma pode adquirir, ter este livro, para estudar, para saber exatamente, né, como atuar como mulher metodista. E continuando com os nossos objetivos, temos que desenvolver a fraternidade, cultivo de experiências cristãs, estudos bíblicos, discipulado, serviço e auxílio mútuo, bem como o apoio às atividades que promovam a unidade, fortalecimento, crescimento espiritual e numérico na igreja local. Organizar encontros, seminários, reuniões de confraternização e companheirismo para tratar de assuntos de interesse das mulheres, né? E, aliás, aqui vale até um recortezinho, vocês aí em Brigadeiro são especialistas em promover essas reuniões. Já tive a oportunidade de participar de algumas, vocês são bênção, né? E sabem muito bem como fazer isso. Conhecer o tema atual do período eclesiástico e trabalhar observando as orientações neles contidas. Como disse, e o período eclesiástico, este ano nosso, nós estamos trabalhando o anúncio das boas novas da graça de Deus. Quem são as sócias da Sociedade Metodista de Mulheres?
mulheres como você, mulheres de origens e condições socioeconômicas diversas, que são empregadas, trabalhadoras ou não, aposentadas, donas de casas, que são domésticas ou patroas, executivas, exercendo profissões liberais, são solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, jovens, de meia idade ou melhor idade, todas comprometidas com a missão. O que significa ser membro de uma sociedade? Bom, se eu vou fazer parte de uma sociedade, como qualquer associação, um clube, qualquer coisa, nós vamos ter algumas obrigações, nós vamos ter direitos, obrigações, enfim. Tem um estatuto, tem alguma coisa que regula como nós vamos funcionar. Então, se eu vou ser membro, eu vou estar disposta a comprometer-me comprometer-se com os objetivos da sociedade, estar em acordo com os seus fins, né? Participar das várias atividades, projetos, programas da sociedade, apoiar espiritualmente, presencialmente e financeiramente todas as programações da sociedade, cumprir um regimento de sociedade. Quais as responsabilidades de cada sócio? Comprometer-se com os objetivos da sociedade. Bom, então, o que eu preciso saber para ser sócia? Agora, já sou sócia, o que é a minha responsabilidade? É comprometer com os objetivos da sociedade, participar de reuniões administrativas e também das atividades, ter vida de oração em busca da perfeição cristã, manter-se sempre informada sobre tudo que diz respeito à sociedade de mulheres, colaborar financeiramente para o sustento da sociedade e também com uma taxa anual para a federação regional, aceitar cargos de liderança na sociedade, ser assinante da revista Voz Missionária. Quem não conhece, busque conhecer, é a revista da mulher metodista brasileira. E aqui, só para lembrar aqui, quando você recolhe uma taxa na sua sociedade, porque sabe aquele ditado que diz, não existe cafezinho de graça, alguém vai pagar essa conta? Então, a sociedade também vai precisar, né, de algum recurso. Mas você, ao contribuir com esse valor que é estabelecido, aí cada comunidade local, de acordo com a sua realidade, vai estabelecer um valor aí a ser recolhido. Este valor recolhido, ao final, a um período, né, de um ano, deste valor é retirado um valor que vai para o sustento da federação. E aí, você, quando recolhe essa taxa aí na sua sociedade, você está diretamente vinculada em todos os níveis que eu te falei, em nível local, regional, em nível nacional, em nível latino-americano, em nível mundial, ou seja, você vai fazer parte dessas 4 milhões de mulheres que estão unidas no mundo num só propósito, que são esses aqui que nós estamos falando. Também um detalhezinho que aí vale a pena um comentário, é muito interessante saber que você, quando é sócia, né, de uma sociedade, você está representada até o nível mundial. E em nível mundial, você sabia que nós temos participação cadeira permanente na ONU, com voz e voto no mesmo nível e status de que um presidente de uma nação, como no caso brasileiro, o presidente do Brasil, e várias de todas as nações que fazem parte da ONU? Ou seja, é muito mais do que você possa imaginar o simples fato de ser parte de uma sociedade de mulheres. É um grupo muito grande, muito bonito. Em outras oportunidades, nós vamos falar de tudo que nós fazemos juntas em nível mundial. Gente, é maravilhoso. Por exemplo, aquela campanha Quinta-feira Uso Preto, ela nasceu em nível mundial e nós fazemos parte dessa campanha. E por aí vamos.
Mas agora vamos, o nosso objetivo é mais específico, entender a nossa sociedade local. Então, a sócia. Bom, eu disse, né, que você vai se comprometer, mas tem os assuntos que você também vai ter direito. Você tem o direito de esperar que a diretoria, o que, então, dessa diretoria da Sociedade de Mulheres? Possibilite diversas maneiras para as sócias poderem servir. Usar recursos que visem um crescimento individual de cada uma de vocês. Receber os informes sobre as atividades das federações em nível distrital, regional, nacional, latino-americano e mundial. Receber relatórios de atividade financeira, de atividades do que está se fazendo em nível, né, da sociedade, em todos esses níveis que acabamos de citar, as atividades, os trabalhos que fazem, e também um relatório financeiro totalmente transparente, para você saber onde é e como está sendo aplicado o recurso, né, que você recolheu nessa taxa que você recolhe aí na sua sociedade. Por que a sócia deve participar de reuniões, encontros e congressos regionais, nacionais, latino-americanos e mundial de mulheres metodistas? Ora, você vai agrupar-se, conectar-se para que possa crescer espiritual, emocional, educacional, intelectual e socialmente, para estar estimulada e motivada para as suas atividades na sua sociedade local, para conhecer outras mulheres, para desenvolver experiências de liderança, para se comprometer integralmente com a missão. Por quê? Porque nesses encontros, por exemplo, nós temos congressos, né? Vamos fazer um congresso, você vai lá e você começa a perceber que todas as que fazem parte são mulheres como você. Mulheres simples que participam de uma comunidade. E cada uma tem uma forma de desenvolver. Então, ali você vai aprender novas formas de desenvolver. Às vezes, você tem vontade de fazer alguma coisa no trabalho de mulheres e diz assim, mas eu nem sei como. De repente, você lá conhece, alguém já fala, não, mas lá na minha cidade, na minha sociedade, da minha igreja, a gente faz assim. Ou seja, esse compartilhar é muito rico. Ou então você tem experiências maravilhosas aí do que vocês estão fazendo e vai compartilhar com outras, né? Porque, afinal, nós fazemos parte de um grupo muito grande de mulheres, né? E temos muito o que aprender. Então, é muito legal esse negócio de participar de sociedade de mulheres. Como criar a sociedade na sua igreja local ou fazer parte da federação? Bom, no caso de vocês, aí em Brigadeiro, vocês já têm uma sociedade, vocês já têm uma diretoria eleita, né? Que tem presidente, vice-presidente, secretária, tesoureira, agente local de voz missionária, vocês já têm um estatuto, um regimento aí de como funciona a sociedade de vocês, e tem o estatuto também da federação. Então, esse aqui, vocês já têm esse material. Aprovar o regimento na clã, vocês já têm esse regimento aprovado aí na clã de vocês em Brigadeiro. Bom, e contribuir com a taxa anual da federação, que é aquela taxa que eu falei, vocês vão recolher uma mensalidadezinha na sociedade local para os trabalhos, e dentro disso vai estar incluída essa taxa de federação. Né? E aí depois a gente entra nesses detalhes. No caso da nossa oitava região, tem um valor muito pequeno, que é um valor de R$60 por ano, quer dizer, significa coisa de R$5 por mês. Dá-se um jeito e se consegue. Mas esse não é o objetivo tão importante neste momento, mas só para vocês ficar sabendo um pouquinho mais. Bom, e concluindo sobre sociedade de mulheres. A sociedade é uma comunidade onde suas integrantes se acolhem, têm liberdade para compartilhar suas dores, se ajudem reciprocamente e encorajam umas às outras, contribuindo para o seu desenvolvimento, fortalecer a sua dignidade, não se esquecendo que tudo visa a participação efetiva de todas na missão da igreja. Então, você é nossa convidada para fazer parte da sociedade, se você ainda não faz, né? Você vai se tornar sócia de uma sociedade, desta sociedade aí na igreja de Brigadeiro.
E nosso lema, nós temos um lema, sim, nós trabalhamos, nós somos muito organizadinhas mesmo. E o nosso lema é viver para servir. E nós temos um mote que é: e seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós a obra de nossas mãos, que é o Salmo 90, 17. Este mote, ele é repetido em todas as sociedades locais, federações de todo o Brasil. É o mote das mulheres metodistas no Brasil. E assim, nós compartilhamos com vocês um pouco do que é sociedade. Coloco-me à disposição. Se vocês quiserem, nós podemos marcar uma reunião aí específica com vocês, em que todas participam e a gente pode tirar dúvidas, conversar, trocar ideias. É só falar aí com a Andréia, e a Andréia vai falar comigo e nós vamos marcar esta reunião. Quero também já aproveitar esta oportunidade hoje e convidar para vocês. Na próxima sexta-feira, dia 2 de julho, nós teremos um encontro regional de mulheres da nossa mulheres metodistas na nossa região. Vai ser uma reunião de Zoom. Nós vamos compartilhar o link da reunião, basta você acessar esse link e estar nesta reunião. Essa reunião vai ser uma reunião participativa, interativa. Quem vai nos trazer a mensagem, a palavra, vai ser a nossa bispa Ideide, que tem uma palavra maravilhosa. Ela vai compartilhar conosco sobre o tema Mulheres que acolhem mulheres, porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de luto, de muitas dores, de muitos sofrimentos, porque temos perdido tantas pessoas conhecidas, pessoas amigas, pessoas às vezes da família, enfim, tem sido uma situação muito difícil para nós mulheres. E a Bispa Ideide vai nos dar umas boas dicas, nos falar sobre como nós trabalhamos e vivenciamos isso daí. Teremos nesse encontro também a nossa pastora Isabela, que é a pastora conselheira, né, da nossa, que nos apoia, né, na Federação de Mulheres. Eu estarei com vocês, ou seja, vai ser um momento muito gostoso. Vai ser sexta-feira, 8h da noite. Nós não vamos estar reunidas, no máximo 1h30, não mais do que isso. Mas vai ser um momento muito prazeroso, no qual eu gostaria que todas vocês estivessem conosco. Por favor, né? E eu espero realmente estar conosco. Estamos também em tempos de campanha de voz missionária, né? Nós temos um objetivo a cumprir até o final deste ano, que é alcançar 300 assinaturas. Então, vamos falar um pouquinho disso nessa nossa reunião, vamos mostrar. E se você não é assinante, busque para assinar. Enfim, eu gostaria tanto de continuar conversando com vocês aqui. Eu, por mim, poderia falar o dia todo sobre trabalho de mulheres, sobre o que é viver uma sociedade de mulheres na nossa Igreja Metodista. Sou apaixonada, sou fã. Quem me conhece sabe como eu amo este trabalho. Mas, queridas, hoje vamos ficando por aqui e aguardamos estar com vocês em uma próxima oportunidade. Um beijo, um abraço grande, um abraço carinhoso para cada uma de vocês. E até a próxima.